Acabamos nós, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, que mais parece um circo, mesmo não sendo. Ora bem, eu hoje, mais uma vez, tive a oportunidade de ouvir quase a sessão completa daqui do lado negro da força. E desta vez apareceu uma senhora que no fundo falou de várias coisas que eu me identifiquei, mesmo não sendo, portanto, aquilo que tinha a ver com questões de bilingue, mas entre português e cabo-verdiano, isto é, o português e o crioulo. Contudo, pronto, a minha situação não era o crioulo, mas o espanhol. Contudo, pronto, fui ao encontro mais ou menos das mesmas coisas, da mesma experiência, mas pronto, não propriamente na associação da língua que estava em questão, ali nessa mesma sessão. E eu acho que aprendi imensas coisas, mas imensas coisas. Eu gostei imenso, por acaso, creio que até foi a sessão, digamos assim, que mais gostei. Não quero dizer que eu não tenha gostado das anteriores, pelo menos aquelas que participei, porque também era do meu interesse, estavam relativos à parte da educação, enfim. Mas houve uma parte que, portanto, já me recordo como é que o rapaz se chama, que é o que faz normalmente vá à organização das perguntas e faz a gestão do programa. Há uma parte que ele, portanto, veio ao encontro de uma coisa que eu nem imaginava e que, pronto, tendo em conta que isso existe, que é o crioulo em Cabo Verde não é ensinado nas escolas. Portanto, até parece que... E depois, pronto, apareceu aquela senhora que era a convidada, que estava a falar, pronto, que houve um grupo minoritário que teve acesso à estruturação da língua de uma forma mais técnica, na comparação de todos os outros que não a têm. E que eu até pensava, quando me disseram que, pronto, que o português era uma língua obrigatória em Cabo Verde, que era uma língua obrigatória, mas que pronto, não seria que o crioulo não estava excluído disso. E portanto agora entendi, e portanto dessa forma entendi porque é que a pergunta estava associada ao colonialismo. Portanto, eu não fazia a mínima ideia. E, portanto, eu concordo perfeitamente. A partir do momento que a vossa língua-mãe é excluída da escola, não é? Sem dúvida. Seja lá qual for a outra língua, naquele caso é o português, e, portanto, pronto, isso é o efeito de colonialismo, e agora cada vez mais entendo essa questão. Que eu não tinha essa ideia. E como não tinha essa ideia, pronto, não fazia ideia. Para mim isso fazia parte, pronto, seria óbvio para mim. E afinal não. Pronto. Mas à parte disso, depois, pronto, identifiquei-me com algumas coisas dali. E entretanto, apareceu uma pergunta já na segunda parte, creio eu, sobre os censos. E os censos, se calhar este vídeo vai se chamar com censo ou sem censo, porque no fundo, pronto, depois fala-se ali da probabilidade de haver uns censos, e os censos não tenho certeza, mas aquilo tem a ver com uma espécie de mecânica de controle, não é? De controle da população, não é? E portanto é isso que me deu a ideia, não é? Portanto, quando nós temos o registro de pessoas que são oficialmente portugueses, não é? Pronto, há um controle sobre as mesmas, porque pronto, os nossos dados estarão alguns por aí. E portanto, toda a malta que não é oficialmente portuguesa, digamos assim, que é isso que eu percebi, não é? Portanto, os ciganos, os considerados ciganos, não são considerados
realmente portugueses e por isso estão uma espécie de grupo auto-excluídos que não têm os mesmos direitos que os restantes portugueses por não serem oficialmente portugueses. Pronto, é isso que eu percebi. Portanto, vocês, se eu disser alguma barbaridade, vocês corrijam, por favor, ok? Desde que não me insultem e afim, está tudo bem. Pronto. À parte disso, pronto. Eu acho que, pronto, lá está. Eu não creio que faça algum senso. Que faça algum senso o crioulo, como língua mãe de Cabo Verde, não ser dado nas escolas. Para mim, na realidade, não tem qualquer sentido, não é? Mas pronto. Portanto, eu, nesse sentido, estou, pronto, dou também um bocadinho da minha força, que vocês já sabem, tenho para aí 2 ou 3 pessoas que me ouvem, portanto, em princípio, eu não tenho força nenhuma também. Mas pronto, eu estou aqui, porque pronto, sei lá, como se diz, eu que não sou muito crente do Deus e afins, pronto, alguns Deus deu-me assim um papel assim megalómano para eu tratar e pronto. E se supostamente eu sou capaz, está tudo bem. Mesmo que seja assim uma coisa monstruosa. Mas pronto, à parte disso, portanto, eu só queria dizer antes de tudo que eu gostei mesmo imenso de saber estes pequenos detalhes que eu não sabia. Okay? E entretanto, apareceu aqui portanto, acho que era a Mariana. Portanto, a Mariana, entretanto, partilhou, creio eu, que é uma página. Se calhar é um perfil, não faço ideia, que é Afromary. Portanto, eu estive aqui a ver um monte de imagens que estão associadas aqui a este perfil. E gostei imenso, eu até partilhei. Portanto, aqui, compreendendo o racismo. Depois tem tipo um esquema. É que pronto, a questão do racismo, lá está. Isto eu até gostava. Isto é aquela coisa que eu acho que a malta aí do lado negro da força podia-me acrescentar conteúdo sobre o que é simplesmente a minha noção intuitiva e via os relatos daquilo que eu tenho lido e ouvido. Mas pronto, quantos mais opiniões acrescentarem, ora de uma forma positiva ou negativa, no sentido em que concordam ou discordam, melhor. A mim tanto me faz qual é a origem dos comentários e das opiniões. E tem a ver, antes de tudo, com aquela pergunta que eu falo num vídeo chamado, portanto, quem ouviu a sessão da semana passada da Rádio Paralelo, que foram para aí quase 2 horas e meia só a falar sobre racismo. Portanto, eu em todas as coisas que falo sobre racismo falo, mas eu realmente não acrescento nenhuma sugestão de mecânica para o combate do racismo. E eu antes de mais, lá está, eu tenho esta ideia, e é uma ideia que faz parte da minha vivência como ser que cresceu. Ser que cresceu no meio de várias pessoas, incluindo pessoas que, pronto, portanto, que teriam origem africana. E pronto, e eu, lá está, eu achei aquilo normal. Portanto, achei até, pronto, algo diferente e pronto, e depois tive as minhas experiências e uma tendência qualquer não explicável para mulheres castanhas ou africanas, ou seja lá o que quiserem dizer sobre isso. Mas, como quiserem objetivar isso, não é? Pronto, para mim é indiferente isso. Mas, contudo, portanto, a minha ideia é que, tal como a minha experiência, portanto, todas as crianças que não tiveram um historial de memória, não é, sobre
lá está, sobre essas estimulações associadas ao racismo, em princípio elas podem crescer em vários grupos e em vários, portanto, num grupo qualquer com várias etnias, não é? E nenhum deles, ou nenhuma das crianças, não é, vai desenvolver nenhum tipo de racismo ou xenofobia. Mas eu gostava de saber as vossas opiniões, saber se na realidade existem exemplos de crianças que não tenham, lá está, nenhum historial de memória associado à família que é onde haja um racismo, não é? Ou uma xenofobia associada, mas que tenham desenvolvido, não é, ora o racismo ou uma xenofobia dentro desse grupo ou num grupo qualquer com várias etnias. Pronto. O facto das pessoas serem mais morenas ou menos morenas, pronto, isso em princípio lá está. Não existe propriamente lá está, a meu ver, e portanto na minha experiência, não existe. Eu não houve em mim, eu não fui despertado por causa desses detalhes. Pronto. Mas pronto, na associação desta questão do racismo, depois eu partilhei aqui uma publicação da Afromério que eu achei bastante interessante, que é tipo uma espécie de um esquema. E este esquema, no fundo, diz assim, compreendendo o racismo, e depois existe branquitude de racismo. Pronto. E, portanto, racismo estrutural. E, portanto, a partir do momento que existe, lá está, esta noção de branquitude, pronto, já existe racismo. Ponto. Não é? E, portanto, pronto, depois existe uma coisa que por exemplo, há uma página, principalmente associada aos indígenas, em que eles têm um site e no qual existe uma espécie de movimento já chamado racismo ambiental. E, portanto, pronto, eu gosto mais desta atribuição da palavra de racismo para um monte de coisas, não é? Porque, pronto, o racismo, antes de tudo, se eu quiser remover completamente esta noção da raça, não é? Porque a mim tanto me faz essas coisas da raça, não sei o que é isso. Eu não vejo as pessoas como raças. E, pronto, e acho que a partir do momento que eu começo a ver as pessoas como raças, então eu vou ter uma tendência de poder atribuir uma espécie de valor às raças. E, pronto, e a partir daí já estou a criar uma espécie de racismo. Pronto. Então eu tento me desligar disso, porque eu não gosto disso. Contudo, o tal racismo ambiental está associado, lá está, à mesma mecânica do racismo, no sentido de haver uma discriminação e uma expressão que diferencia a pessoa ou as pessoas, não é? Dando-lhes uma noção de negativa, não é? Pronto. E depois, lá está, por norma, as pessoas que são, no fundo, quando existe esta noção de branquitude, todas as pessoas, isto é, africanas, ciganas, brasileiras, espanholas, árabes, seja lá qual for a origem, mesmo que sejam todas branquinhas, tipo os alemães e etc. Nesta noção é que depois tem este pormenor, não é? Nesta noção de que não têm possibilidades económicas. Okay? Portanto, é aqui que eu ponho aqui em dúvida várias coisas, porque lá está, quando vem, seja lá quem for, com possibilidades económicas, por norma, não existe grandes demonstrações de discriminação. Quando as pessoas vêm sem possibilidades económicas, há uma tendência enorme de haver a discriminação. Não é? Portanto, aqui isto depois, pronto, esta noção de branquitude deixa de ter relevância, porque lá está, pode ser até uma pessoa daquelas pessoas estupidamente brancas, muito mais claras do que eu, e se lá está, se vierem
se não tiverem possibilidades económicas, elas vão ser discriminadas na mesma. Não é? Não está esta questão da branquitude, pronto, nesse sentido, eu ponho em dúvida, ponho em causa, não negando o racismo, ok? Eu não nego o racismo porque eu sei que há malta por aí que, lá está, teve estimulações de discriminação das pessoas que vêm da África e, portanto, existe logo uma mecânica automática e não pensada que reage, não é? Não vou negar a quantidade de pessoas que foram vitimizadas por causa dessas expressões visuais que estão associadas a perturbações mentais, não é? Portanto, pronto, que normalmente são associadas aos psicopatas ou aos sociopatas, tendo em conta que normalmente a psicopatia desenvolve mais isso do que a sociopatia. Pronto. À parte disso, pronto, depois isto no fundo isto depois vai ao encontro de lá está, esta noção de discriminação, não é? Discriminação, pronto, quando existe competitividade, uma qualquer competitividade, que não seja puramente esportiva, não é? Por norma, resulta em tudo e mais alguma coisa, desde discriminação económica até racial, ou de qualquer coisa do aspecto visual, tudo, não é? É tudo. Isto depois, lá está, é o que eu disse no vídeo anterior, acho que era mesmo importante que se houvesse uma disciplina associada a uma preparação de não discriminação. Não é? E pronto, e a partir daí, por norma, o resto torna-se possível lidar. Não é? Seja o racismo ambiental, linguístico, o nível da cor, seja ao nível da parte puramente de classes, etc. Pronto. E portanto, pronto, é isto. E portanto, no fundo, este esquema partilhado aqui por esta página, creio eu, da Afromeri, no fundo, vai ter encontro disso. Entretanto, na mesma página aparece uma coisa que fala, pronto, e aqui é que eu achei piada. Eu achei piada porquê? Porque lá está, neste exemplo aqui, não é? Aparece uma mulher qualquer em que diz a um rapaz, não é? Que você é um gatinho apesar desse cabelo. Então o comentário, não é? Fez um comentário sobre, portanto, comentou o cabelo. E depois ele responde, não, você não percebe o quanto essa sua fala é racista. Ou, portanto, faz-lhe a pergunta de uma forma de afirmação. E aqui é que eu ponho tudo em dúvida. Portanto, esta noção do racismo. Porque, quiçá para uma grande parte das pessoas, portanto, é quase como me dizerem, pá, és não sei o quê, mas é a parte da tua barba, ou a parte dos teus dentes, ou a tua forma de estar, ou a parte da tua... Portanto, apesar de... Portanto, esta questão, principalmente vinda de algumas mulheres, não é? Não são todas, felizmente, não é? Mas portanto, esta questão que está associada à discriminação de algum aspecto visual que não lhes agrada e que depois faz parte de uma mecânica de não aceitação e, portanto, da necessidade de mudar. Não é? Portanto, é quase como uma mulher dizer, pronto, és muito giro, mas pronto, essa barba fica-te mesmo mal. À parte dessa barba, não é? Ou à parte dos teus dentes, ou à parte da tua forma de estar, ou à parte de roeres as unhas, ou à parte de fumares. Sei lá, qualquer coisa, não é? E portanto, aqui eu posso dizer, pronto, ela se calhar não percebe que está-me a discriminar por causa dos aspectos visuais. Portanto, não tem nada a ver com racismo. Portanto, eu achei piada por causa disso.
Pois claro, parece aqui. Claro, depois isto aqui, neste exemplo, acaba por ser assim um bocadinho. Pronto. É que considerar que a mulher que fez portanto, fez uma. Como é que se diz? Destacou, digamos assim, um aspecto que está associado principalmente à cultura africana, que são aqueles cabelos com aquelas rastas e afins, que não é necessariamente africano. Portanto, há imensa gente, tipo aquele gajo dos Rage Against the Machine, e eu conheço imensa malta que gosta de ter esse tipo de cabelo, e andam sempre com uma espécie daquelas agulhas de cozer, a fazer assim, para aquilo ficar assim mais ruidoso, digamos assim, pronto. Portanto, e que são brancos, não é mesmo? Pronto, não interessa isso, não é? Portanto, aqui associar aqui um racismo, pronto, eu acho piada, porque não associo eu o racismo, não é? É que lá está, são questões culturais que têm a ver com a tal discriminação, não é? De aspectos visuais. E nesse sentido, o que é que eu ia dizer, não é? Caso me dissessem, não sei o quê, pronto, és assim o assado, à parte, não é? À parte, um aspecto qualquer visual que me desagrada, não é? Pronto, o que eu posso dizer é que, pronto, aquela pessoa não será a melhor pessoa para estar comigo, porque em princípio vai passar a sua vida a tentar implicar aspectos que eu gosto. Ou uns poderei gostar, outros se calhar pronto, até poderia melhorar e tal, mas pronto, isso é irrelevante, não é? Pronto. E é aqui que eu ponho em causa esta noção de racismo, porque lá está, se houver duas pessoas que são brancas e andarem à pancada porque uma delas disse qualquer coisa à outra e a outra não gostou, é impossível nós associarmos racismo. Se for o mesmo evento com uma pessoa negra e uma pessoa branca, já é mais fácil associar racismo. Mesmo que não seja, porque em princípio está ali em causa, lá está, uma ofensa qualquer e que a outra pessoa não gostou da ofensa e pronto, e depois houve uma das partes ou ambas as partes não souberam dominar as emoções. E o autodomínio e o autocontrole. E pronto, claro, deu embatatada. Mas isso, pronto, isso é para tudo e mais alguma coisa. Gostei imenso de ler o documentário daquele rapaz, lá está, que eu esqueço-me do nome dele, que é o que faz ali a cena lá portanto, que faz a gestão do programa, outras sessões do Lado Negro da Força, no qual, pronto, falou e muito bem e gostei imenso dessa nota, não é? Portanto, não vale a pena, primeiro, não vale a pena muito comentar o nome daquele homenzinho que passa a vida a criar aventuras, não é? Aventuras que lá está, só diz barbaridades e depois não é capaz de aceitar que disse uma barbaridade, portanto não existe nenhuma, portanto são os tais homens do bem, não é? E os homens do bem, pronto, por norma é o que eu digo, num vídeo monólogo também chamado O Bem contra o Mal, pronto, em que, pronto, por norma os bons não precisam de ser simpáticos e os maus precisam. E, portanto, até na noção daquilo que nós conhecemos, até ao nível comercial e afins, não querendo dar não querendo objetivar as pessoas e dizer que as pessoas que vendem são más, não é? Mas, no fundo, pronto, quem vende tem que se... Não tem, mas, pronto, existe uma necessidade de ir ao encontro de uma simpatia, de criar um bocado excessivo e tal, pronto. Isso será esta noção da sedução, não é? Da sedução da comunicação, que pronto, que pode, pronto, que tem resultados positivos, ora na venda de um produto, ora até na parte, digamos assim, não necessariamente, mas pronto, até na parte
da comunicação entre pessoas, não é? No convívio entre pessoas, ou até na parte considerada nas relações amorosas e afins, pronto. Não é necessário, mas há sem dúvida assim uma espécie de necessidade de haver uma espécie de simpatia e tal. Eu, por acaso, desagrada-me profundamente isso, mas pronto, às vezes lá tenho que me adaptar a essas coisas. À parte disso, pronto, não tenho mais nada a dizer. Gostei imenso, aprendi coisas que não fazia ideia. Eu espero que aquela senhora que esteve associada lá no programa, se eventualmente ainda der aulas de crioulo, se calhar até aprendo um dia, porque até gostava. Pronto. E que mais? E mais nada. E mais nada. De resto, mais nada. Portanto, há várias coisas que eu gostei. E pronto. Ah está. E esta questão do racismo é tramada. É tramada por causa dessa... Porque se nós considerarmos que toda a sociedade, qualquer sociedade, não tinha comportamentos de agressividade uns para com os outros e só tivesse esse tipo de comportamentos com aquela etnia, com aquelas etnias que não fazem parte da restante, era fácil nós dizermos que existe racismo. Contudo, esses comportamentos de agressividade ou de violência ou de discriminação existe por todos os grupos e subgrupos, tanto das pessoas que são consideradas brancas ou as consideradas negras. Não é? E a partir daí, pronto, a partir daí é mesmo complicado. Não é? Haver uma associação de um racismo, tendo em conta que lá está, aqui por cima, pronto, existe um grande racismo linguístico que é igualmente cultural, não é? Que eu já expliquei em vários vídeos e que pronto, e que se calhar durante os próximos 10, 20, 100 anos, não é? As coisas vão mudando aos poucos, mas nada destas coisas mudam de um dia para o outro. Era bom que assim fosse. E pronto, no fundo, agrada-me profundamente que vocês façam este tipo de sessões sobre estes temas. São temas importantes, que é a discriminação da língua e, portanto, das pessoas que são bilíngue. Portanto, não é só a malta que fala crioulo e português, é também a malta que fala chinês e português, a malta que fala alemão e português, a malta que fala inglês e português. Né? E, portanto, depois existe sempre esta discriminação das tónicas, digamos assim, ou das tonalidades sonoras associadas a como é que a língua se pronuncia aqui ou acolá. E até as pessoas, lá está daqui, não é? Portanto, as pessoas, portanto, o lisboeta, o chamado culturalmente o alfacinha, não é? Ele tem, portanto, a melodia do seu português é completamente diferente da língua do Porto, não é? Por exemplo. E, portanto, existem logo automaticamente brincadeiras que vão tentar deitar abaixo o outro que diz uma palavra assim, muito mais cuidado, enquanto, por exemplo, nós não temos um grande cuidado com isso e dizemos só as beiras e por aí fora, não é? Pronto. Mas até, é só para vocês terem ideia, até para pessoas da mesma língua e da mesma nacionalidade existem portanto, mecanismos de discriminação. Portanto, isto é uma coisa tão profundamente enraizada ao nível cultural que é, como eu digo, é mesmo difícil nós desassociarmos isso. A parte disso,
Pronto, eu agora estou aqui perdido. Esta página. Eu creio que isto é uma página, não percebi se é uma página, se é um perfil. Aqui Afro-Mary, pronto. Mas, portanto, estou aqui perdido. Vou-lhe chamar esta página. Tenho aqui um monte de imagens, algumas bem interessantes. Pronto. E eu concordo que, portanto, como é que tolerar o racismo, como é que dizia aqui? Portanto, tolerar o racismo é racismo. Sim e não, mas sim. Não é? Sim e não, mas sim. É tramado. Portanto, é que lá está. Isto é estupidamente complicado, não é? Porque, portanto, é como tolerar a discriminação da forma de estar dos outros é discriminação, não é? Portanto, tolerar essas mecânicas todas que servem para se rir dos outros é discriminar também. Portanto, em princípio, não é? Eu não quero, atenção, porque tolerar o racismo é que lá está, esta coisa do racismo é tremadíssima, é um assunto mesmo complicado, porque lá está, tem a ver com educação e memória, nada mais, não é? Mas é que lá está, como nós usamos muitos termos que estão associados à competição e à discriminação, não é? Uns dos outros, tudo e mais alguma coisa, não é? É mesmo complicado nós fazermos uma associação de um racismo, tendo em conta que, como vocês, portanto, nesta noção de que os tais censos servem para fazer uma recolha de número de pessoas que não são oficializados como portugueses oficiais, não é? Podemos considerar que, ok, existe ali um monte de pessoas que, seja lá eles africanos ou ciganos, não têm os mesmos direitos que os outros porque não estão oficializados. Ponto. Mais nada. Portanto, mais nada. Porque é que as polícias consideram aquilo frágil? Eles consideram aquilo frágil porque sabem que felizmente, não é, existe uma grande vigília, não é, de outros países que automaticamente vão falar bem e mal dos comportamentos, principalmente policiais, não é? Porque nós sabemos, como eu também disse em alguns vídeos, é fácil, mas muito fácil, que alguém que seja racista ou que goste de fazer maldades contra os outros vá, ora para a polícia, ora para qualquer cargo que permita que na sua função essa pessoa possa abusar. Não é? Isto tem a ver com lógica e com táticas, não propriamente com mais nada. E portanto, o que eu dizia também no vídeo anterior, eu não gosto muito da noção da penalização, portanto, da técnica que penaliza, não é? A técnica penaliza por norma, pronto, é a mesma coisa daquilo que várias crianças passaram outrora, eu acho que agora na atualidade já não é assim, espero eu, não é? Mas outrora, quando eu estava na primária ou quando outras pessoas estavam na primária, não é? Eram castigadas por não pronunciarem bem as coisas, não é? E portanto havia uma penalização associada à nossa incapacidade de nos adaptarmos, não é? E portanto, até nesta questão do racismo, pronto, eu como não sou não sou um amante da violência, não é? Pronto, eu não considero que haver uma penalização, não é, sobre um ato racista será uma boa abordagem. Não considero. Pronto, se calhar deveria haver ali uma outra mecânica para haver uma espécie de reeducação, não é? Pronto. No caso de ser uma coisa puramente linguística, não é? Porque, pronto, se for, lá está, se for alguém que fica descontrolado e
que deixa de ser racional a partir do momento que se depara com alguém que é negra, pronto, aí sim, aí o melhor nem é reeducá-lo, é interná-lo e ponto, não é? Tipo, é simples. Pronto. De resto, não tenho mais nada a dizer. Isto é um assunto tremadíssimo, que lá está, que tem mais a ver com memórias e educação do que propriamente de algo que surge do nada, não é? Em princípio, nada destas coisas surgem do nada. E pronto. Hoje já vou dormir também. E antes disso... Pronto. Isto depois, pronto, já não me interessa. Para mim já não me interessa isto. Olha, tenho aqui mais... Lá está, mas outra vez esta questão. Lá está. Lá está. Mas há mais uma imagem que aparece. Bom dia, senhora. É por causa do quarto, não é? Aparece um man, pronto, que em princípio também é negro, e que estará com um aspecto assim meio desleixado, não é? E a senhora responde: já foi alugado. Na associação de haver uma discriminação racial. Mas lá está, se fosse um gajo branco com um aspecto assim desleixado, a resposta era igual. Portanto, é nestas questões que, pronto, se aqui a intenção é criticar a discriminação de classe social, é uma coisa. Se for na associação do racismo, isto, em princípio, não vale nada. Okay? Pronto. Que é mesmo assim... E pronto, e depois logo a seguir aparece já um rapaz, não é? Que... Pronto. Mas que já parece melhor bem vestido, não é? E pronto, e é só isso. É a mesma coisa que eu chegar ali ao Via Rápida. Se eu for ao Via Rápida, tal como eu estou vestido aqui, não me deixam entrar. Eu posso ser branquinho. Não me deixam entrar. Se eu for de fato e gravata, barba desfeita, e até for com uma malta assim todo chique, deixam-me entrar. Não tem nada a ver com racismo. Tem a ver com discriminação de classe, nada mais. E pronto, este tipo de coisas às vezes lá está. Bom, se depois aqui mais à frente já é melhor, porque aqui a Associação dos Árabes, e pronto, em princípio que não são árabes, lá está, não tem nada a ver com a cor. Não é? Existem árabes brancos, portanto aqui já a noção da discriminação da nacionalidade, pronto, entra melhor nesta noção, não é? A resposta é a mesma, que o quarto já foi alugado, mas lá está, existe uma associação de pessoas que são árabes e depois existe, lá está, a tal associação de memória, uma vez mais. Não é? Portanto, se nós formos aqui a ver, é quase como agora dizermos que, sei lá, sei lá, se na consideração, se houvesse para aí uma notícia que dissesse que ora os espanhóis, ora os brasileiros, ora os ingleses, ora os americanos trazem um novo vírus qualquer super fatal, em princípio era igual. A pessoa, na associação de memória, negava até o gajo que vinha carregado com notas de dinheiro. Com notas. Não é? Havia logo uma associação. Normalmente os árabes até são pessoas que têm bastante dinheiro. Mas pronto, eu compreendo mais ou menos qual é a intenção deste tipo
de animações, não é? Aqui já aparece o rapaz, aqui, pronto, realmente, pronto, na associação. Pronto, isto é assim um bocadinho duvidoso, não é? Pronto, mas eu compreendo qual é a intenção, a intenção destas animações, no fundo, porque depois lá está, facilmente podem ser confundidas com outras coisas. À parte disso, pronto, o que interessa é entender a intenção e não passar a vida a tentar encontrar os defeitos para negar a intenção, não é? E negar a sua função. Depois aparece aqui a liberdade da expressão. E aqui isto vem aqui com um problema, não é? Porque, pronto, todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminação. Claro, mas depois isto aqui é tramado. Nós passamos a vida, quer dizer, uma grande parte da população passa a vida quase como a insultar o próximo porque tem a liberdade de o insultar. Pronto, lá está, pronto, isto depois. Portanto, como o outro dizia, à vontade, mas não à vontadinha, não é? Porque, pronto, depois é um bocado aquela coisa daquela noção de quem dá a mão e de repente já lhe estão a comer o braço, não é? Pronto. Isso também não é propriamente bom. E, portanto, até a liberdade da expressão tem que ter limites. Portanto, até a liberdade em si tem que ter limites, porque senão ela extravasa todos os limites e deixa de ser liberdade e passa a ser um abuso constante. Depois eu vou continuar a ler estas animações, que algumas são até bem interessantes. E de resto, pronto, não tenho mais nada a dizer. Este vídeo já fiquei 42 minutos a falar comigo próprio. Bem giro. É assim. Tive também 1 hora e tal, ou 1 hora e meia, ou quase 2, a ouvir 4 pessoas a falar. Não pude propriamente participar ao nível da voz. E ainda bem que não, porque senão eles iam dizer: tu falas mais que o nosso programa. Para nós temos um programa contigo, precisávamos de algumas horas. Não é? Pronto. É verdade. Pronto. Mas à parte disso está tudo bem. E pronto. Siga para a próxima e fé na música.